Pois começa hoje o Mundial de Clubes, que era uma coisa que ia ser feita aqui, que Recio, que tal? Muito boa de Madrid. Bom dia, como estás, cara? Olá, muito bom dia. Ia ser feito, você lembra que ia ser feito no ano da pandemia? Não no ano 20, mas no 21, no ano seguinte. E tudo foi, bem, adiado. Ia começar a ser na China. Ou seja, isso já era uma ideia que a FIFA tinha há muito tempo e, bem, lá não pode ser feito. Esta vai ser a primeira edição. Começa esta noite com um jogo entre Inter Miami e Al Ahly, que não é Al Hilal. Vamos ver se nos confundimos durante estes dias. E queria rever contigo, além de outros temas que têm a ver com cargo-chave no Real Madrid e nomes próprios, bem, um pouco o quadro e o que poderia nos tocar e como pode ser este mês de torneio que nunca vivemos, que começa esta noite. Bem, a verdade é que, fazendo uma vista panorâmica em relação aos grupos, não? De como os temos enquadrados, eu acho que sim, que há pontos de favoritismo bastante evidentes, embora em algum caso pode sim haver alguma dúvida quanto a quem, em teoria, deve ficar em segundo, terceiro. Pode haver, mas eu acho que são, digamos, uma série de grupos que estão bastante encaminhados de antemão. Algo que as pessoas dirão, especialmente o antimadridista médio que eu ouço muito. Não, mas olha que equipes estão por aí soltas, de qualquer liga aleatória, né? Não sei o quê. Ei, vejam se pensam que a Argentina, quando ganhou o Mundial, enfrentou a Espanha, a Alemanha, ao Brasil. Quero dizer que sempre nos mundiais de seleções, sendo algo a nível mundial, você encontra, evidentemente, seleções de confederações de menor nível. Isto é aplicável aos clubes. Existem equipes da Austrália, na África, na Ásia, e é normal. É algo lógico, não é? Mas a partir daí, Miguel, eu acho que sim. É verdade que há grupos bastante definidos. Sim, obviamente é um mundial, em um mundial, bem, o Al Hilal de plantão, bem, em um mundial de seleções. Poderia ser, o que eu te digo, a Eslovénia, entende, não? Bom, é normal, porra, ou seja, efetivamente, isso é o que você diz, não é? A Argentina perdeu o primeiro jogo contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo do Qatar, que termina ganhando, e uma Copa do Mundo, bem, também passa por isso, aí classifica-se à assenta, não é? Mas, enfim, o antimadridismo vai fazer um relato durante todos esses dias. Quando jogarem, aí então terá valor, aí já terá valor. Aí, comecemos pelo grupo, vamos ver. O Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Salzburgo. Primeiro jogo contra o Al Hilal, segundo contra o Pachuca, se não me engano, e terceiro contra o Salzburgo. E, bem, o que é que você sabe sobre os três times? O que sei é que os árabes contrataram bem e contrataram nada mais, nada menos que, não sei se dará tempo para muita coisa, Simone Inzaghi como novo técnico. Há algo aí que te dá um pouco de, pelo menos, respeito nesta fase de grupos. Homem, veja, respeito a tudo, o máximo aos três times. O Pachuca o conhecemos no Mundial, no Mundialito, que isso sim seria como tal o Mundialito, não? Que ganhou o Real Madrid. Ganhou do Pachuca também, em uma das partidas, nós conhecemos. Está o Al Hilal, que realmente em título de potências, por exemplo, é considerado mais potente que o Al Nassr, por exemplo, com Cristiano Ronaldo. Digo, só para fazer uma comparação, não, com um time ultra conhecido a nível mundial. E depois temos o Salzburgo, que sinceramente, o Salzburgo encontramos na Champions como um time extremamente jovem, como um time realmente até hoje, eminentemente, com problemas e carências na defesa. Pelo menos o que foi este ano, que soubemos dele, uma equipa de qualificação corajosa, mas com problemas atrás. Assim, em teoria, o Madrid deveria ficar em primeiro, para mim, mas o segundo lugar aqui, por exemplo, e é o que digo, aqui está muito aberto. Aqui não há um segundo tão claro. Embora, se eu tiver que me comprometer, eu acho que o Al Hilal pode ser uma equipe, sim, com um novo treinador, mas um grande treinador como Simone Inzaghi. Acho que é muito importante. E depois, é preciso considerar uma coisa, e isto vou comentar para todos. É preciso considerar que há equipes que estão emergentes em competições em momentos-chave ou importantes, seja a Libertadores, a Copa Sul-Americana ou outro tipo de torneios. Digo para levar isso em conta também em todo este processo. Aí no Red Bull Salzburgo vai intervir, não sei até que ponto, Jürgen Klopp, não? Que está como coordenador de todas as equipes Red Bull, não? Bom, já os vimos, enfrentámonos a eles
Quer dizer, são rivais que, como você disse, na Intercontinental, o Pachuca... Espera, apareceu aqui uma coisinha do diário Olé. Vamos ver, fora com a publicidade. E ele depois, antes, foi ao Salzburgo no Bernabéu pela Liga dos Campeões. E bem, aqui o do segundo lugar, pois olha, já não nos importaria se nós fôssemos os primeiros. Mas claro, o tema se complica já nas oitavas, porque, poras, você enfrenta um grupo, se você é o primeiro do H, enfrenta o segundo do G, se você é o segundo do H, te toca com o primeiro do G, ou seja, Manchester City ou Juventus. Se entende, porque o Manchester City se reforçou muito bem. Mais uma vez, sacudiu o mercado com muito dinheiro e desde o inverno entende-se que seria o time inglês, o primeiro, e a Juventus. Segunda, né? Atenção, que não tem por que ser assim totalmente, mas já as oitavas são rivais já difíceis, hein? Sim, por isso. E temos aqui o grupo G e o H especificam muito bem o que acabei de comentar. O grupo H é um grupo aberto ao segundo lugar, onde todos podem trabalhar para estar lá, onde o Algarafa, o Pachuca e Salzburgo podem trabalhar o segundo lugar perfeitamente, embora para mim, menos possibilidade de ser Salzburgo, o que menos. Mas no grupo G, por exemplo, é super diferencial a diferença entre os dois primeiros, que deveriam ser City e Juventus. E eu diria que o City, com a Juventus também, há como sabe, uma diferença importante. É preciso dizer que a Juve este ano ficou na quarta posição dentro da Liga Italiana, que houve bastante conflito futebolístico. Ainda não estão nesse de eso, pois há equipas, por exemplo, como a Atalanta, que ultimamente tem trabalhado melhor, para dar um exemplo, né? E que tem menos prestígio que a Juve. Então já o Manchester City, claramente, para mim, é o primeiro. Além disso, se reforçou muito bem, vai ter jogadores como Gianni Reinders, Ryan Cherki, por dar um exemplo, e já sabemos no que eles têm investido. E eu acho que este City vai se transformar aos poucos, incluindo neste Mundial, em um City que é mais reconhecível ao que temos visto. Ao que temos visto, não este ano, que vimos em uma escala baixa, mas em uma escala mais semelhante ao que o City tem sido ultimamente. Com Rodri já recuperado. Não sei até que ponto, mas com Rodri já recuperado. E com sangue novo, e jogadores novos, outros que saem como Kevin De Bruyne. Eu acho que aí houve uma limpeza e uma regeneração, e jogadores que também vão se confirmar. Sim, e com Cherki, que já vimos outro dia no Espanha, França, Frenesis, Nacho, um tipo que entra e mudou um jogo que seu time estava perdendo por 5-1. Muito boa pinta. Viu outro dia uma série de chutes de fora da área, tanto com a direita quanto com a esquerda, da mesma maneira. Ou seja, ambidestro, mas total e absolutamente. Este Cherki soou muito para o Real Madrid. Zidane adorava ele quando tinha 18 anos. Eu analisei ele no território de scout do canal que tinha e era uma pinta bestial. E ele confirmou isso. Pois sim. Completa o grupo G, Fuga de Casablanca e o Al-Ain. Vamos ver Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ain. Vamos tentar diferenciar. Bem, está claro, eu acho que o time inglês e o time italiano estariam aí, seriam nossos rivais. E depois, na chave da direita, que é onde entendemos que o Madrid vai, por onde o Madrid vai, claro, aqui pode ser o primeiro do grupo B, ou seja, esse... Vê-lo-ias nas semifinais, o Paris Saint-Germain, a menos que o Atlético de Madrid diga o contrário. Não creio, que é um dos primeiros jogos, acho que já no mesmo domingo já temos esse jogão. Pode aparecer um Chelsea aí, que pode ser o primeiro do grupo D, que incluem Flamengo, né, o Esperance, e não o León, mas no final foi entre o América e o... da América no final, acho. Acho que é LA, acho que no final o América não se classificou, mas enfim. Certo. O time no qual jogou Carlos Vela e o próprio Gareth Bale, não é? Com o qual ganhou a Liga, a MLS. Bem, vejamos, claro que preocupa o Chelsea, que também poderia nos tocar, e você acha que este Madrid, cara, está preparado para, por exemplo, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, ou seja, é que, claro, a gente rindo da Copa do Mundo de clubes, certo? Ok. Mas apostamos no final City, Chelsea, Paris Saint-Germain. A ver, claro, é que isso seria, isso foi ao que enfrentou, lembre-se, o Real Madrid para chegar com Ancelotti à final da 21-22. Exatamente. PSG, City, Chelsea, que sim, em outros contextos tal, mas clubes de um alto padrão brutal. Quero dizer, equipes super tops. Chelsea campeão da Conference. É verdade que a Conference é o que é. Mas o Chelsea está claro que com Enzo Maresca melhorou muito.
me parece uma equipe que melhorou muito. Particularmente, para mim, Cole Palmer é a grande estrela do Chelsea, um grande jogador. O canterano do City. O City já mencionamos, e o PSG, para mim, é o grande favorito a ganhar o torneio. Pelo futebol, por ser campeão da Europa, que é a competição, a Champions. Com o que tem, para mim, o favorito é o PSG. Sim, não, para mim também, por como terminou a temporada. Estou vendo que o outro lado do quadro, não quero pensar mal, lembro-me da última Copa América, como foi, não? E algum que outro campeonato. Poxa, é que aí me ocorre que o único grande poderia ser o Bayern, cara. O Bayern. O Bayern depois, bem, o L é o Ou Inter, a o Inter, Inter, o Bayern, não? e o que caísse entre o Atlético de Madrid e PSG o segundo. Iria para lá. E o segundo para lá, mas eu acho que é mais forte o lado direito da chave. Sim. Ou seja, o lado direito, a priori, efetivamente, é mais forte. Depois teríamos o campeão do grupo E, que está entre Inter e River. Eu acho que vai ser o Inter. Mas sim, a priori o lado potente é onde entra o Madrid e uma. Ou seja, esse lado complicado. Bom, embora eu não tenha incluído o fato de que se o primeiro do grupo G é o City, iria para o lado esquerdo, correto? Mas realmente pensar, ou seja, por exemplo, é que eu ao City, dos grupos que há na fase de grupos, os que vejo mais claros que vão ser primeiros são Bayern de Munique, para mim muito claro, Manchester City sim, muito claro, e o Real Madrid. Sim, porque o PSG Atlético de Madrid, embora o PSG esteja melhor, mas bem, o Atlético pode incomodar ali, não? Para mim, o grupo mais aberto, os dois mais abertos, são onde estão os brasileiros. Tanto Flu como o Palmeiras. Porque Fluminense, que passou por uma fase de todo o tipo, no ano passado campeão da Libertadores, agora a Sul-Americana na Liga irregular, Borussia Dortmund não é uma equipe tão potente da Europa, que não teve uma grande liga, mas é uma equipe que na Champions competiu contra o Barça, de fato esteve lá, é uma equipe estranha. Mas aí Fluminense e Dortmund podem lutar muito claramente. Eu acho que o Fluminense pode lutar. Porque depois estão os asiáticos, aí o Oeste é o coreano, está aí metido, acho, nesse grupo. E depois, o Palmeiras tem sido. O que acontece com o Barcelona não vai te dizer dominante no Brasil, mas acho que das últimas 4 ligas ganhou 2. Me soa. Bom, você aí em casa tem boa informação sobre o futebol brasileiro, não? Sim, por isso. E o Palmeiras tem sido um time tremendamente competitivo. De fato, tem competido ultimamente melhor que o Flamengo, que também temos. Embora o Flamengo com possibilidades de se meter em segundo, o Chelsea, tal. E depois, Botafogo. Atenção ao Botafogo, no grupo do Atlético de Madrid. Olho no Botafogo. Que Botafogo agora mesmo é uma equipe, para mim, das 4 melhores do Brasil. Bem, então veremos o que acontece. O Madrid estreia na quarta-feira. Esta noite começa o Mundial com aquele jogo entre o Inter de Miami de Messi, Suárez, Busquets e companhia contra o Al-Ahly, e há um atrativo aqui que é ver o River por Mastantuono, do qual falamos em seguida. Antes queria te perguntar sobre a lista do Madrid e tal, mas em seguida falamos sobre Mastantuono e se você vai ficar, porque em algum jogo teremos que ficar de madrugada para ver as partidas do River. Mas eu queria te perguntar sobre corridas, porque tivemos uma decepção esta semana e não falamos sobre o assunto. Não sei o que você tem contado no seu canal. E aí, o que você achou disso, né? Se o Madrid deveria ter sido, nesse sentido, um pouquinho mais complicado, talvez ter explorado a via Manchester United, vamos, compre você e eu te pago por 40, você ganha 22 milhões porque eles teriam pago 18. Sabíamos todos que era um negociador muito duro. Negociador não, disse a cláusula e pronto. O Benfica, e não sabemos se pediu mais porque o rapaz está no Mundial de Clubes com o Real Madrid, que eu acho que a coisa vai um pouquinho por aí. Para mim aqui há 2 pontos muito importantes dentro do desconhecimento, que eu pelo menos não manejo a informação, não estou aí, mas há 2 questões que podem vir à minha mente. Por um lado, não estava totalmente claro que se você pagasse a cláusula ou levasse pela situação de contratos com o Mundial de Clubes no meio, ou seja, que acredito que a partir do dia 1 é quando o levava. Ou seja, não era a típica cláusula que você paga e acabou. A partir de 1 de julho já vai ser assim, em teoria. Mas poderia ter feito algo para que o garoto tivesse jogado, talvez colocando mais dinheiro e talvez o Madrid não tenha aceitado e não quis ativar a questão do United, não? A questão do United, eu acho que em nenhum caso se quis ter ativado, porque eu acho que o Madrid, nesse sentido, quis fazer tudo com o Benfica e com o Benfica, inclusive, quererá manter uma boa relação. O Madrid gostava de ter muito boas relações com clubes que sabe que em um momento terá que negociar
como pode ser o Benfica, nunca se sabe no futuro, não quer ter uma relação ali encrustada. É possível que... Falaram pessoas como Ricardo Ramos Neira sobre a troca de documentos. Ou seja, dava a sensação de que havia um processo muito avançado. Eu acho que houve um excesso de otimismo por parte do Madrid em relação a carreiras. Acho que houve um excesso de otimismo. Não nego que se pode dar isso por muito fechado. Mas claro, eu acho que o Benfica também terá dito, claro, eu te deixo o jogador, estou inventando por 48 milhões. Aqui não executamos a cláusula, mas praticamente para que seja algo de negociação. Mas porra, é que eu quero, é que, claro, você vai me tirar para a Copa do Mundo e eu disputo a Copa do Mundo como você. Então, como você pagou um extra por Arnold, são contextos diferentes, mas parecidos. No sentido de que os contratos têm uma vigência este ano diferente. Então, essa parte salarial você se encarrega e você paga, ou me paga um extra por levá-lo para o Mundial. Seja como for, eu acho que no final também não vai tão mal economicamente para o Madrid fazê-lo no exercício seguinte. A nível de temporada, que isso também pode ter influenciado na hora de espremer ou apertar. Talvez o Madrid dizia, bom, mas eu aqui pago uns 45. Tinha se falado que tinha sido fechado em 45, mas se eu tenho que chegar ao 1º de julho, então, digamos assim, é mais cômodo para mim ao registrá-lo nas minhas contas. Então, se depois tenho que pagar 50 mais um bônus por aí, por qualquer razão, prefiro pagar 50 mais um bônus a partir do 1º de julho do que 45 ou 48, sabe? Podem ter sido muitas coisas. Pode ser um tema econômico, um tema de que simplesmente não se chegou a um acordo. Ou seja, pode haver muitas situações. Sim, e excesso de otimismo, talvez do remoto, é o que você comentava no início, excesso de otimismo, porque, claro, Florentino é um grande negociador, o Madrid acerta mais do que erra no mercado, sem dúvida. Isso é de coisas que temos visto nos últimos anos. Quero dizer, é a dúvida razoável de poxa, agora para que vai pagar 50 por corridas quando no ano passado você tinha Davis por isso, ou até por um pouco menos, não? E o que vimos com os centrais, com Lloró e com Hausen. Agora, hoje em dia eu não troco Hausen por Lloró, mas que no ano passado precisávamos do mesmo jeito e que aqui talvez tenhamos pecado um pouquinho de otimismo e já está. Agora bem, é solucionável, quero dizer, Fran Garcia para o Mundial de Clubes, o próximo ano já é outra coisa a partir do dia 1º de julho. Mas isto é solucionável a nível desportivo? Ou seja, você acredita em Fran Garcia como lateral esquerdo no Madrid? E quem seria seu suplente para você? Vamos ver. Eu no Fran Garcia como um lateral esquerdo titular no Real Madrid não acredito. Sim, acredito que pode ser um jogador, digamos, específico para poucos minutos em contextos muito particulares ou jogar partidas contra equipes de não muito nível e poder te dar um descanso. É um plano reserva, não é um vinho. Exato. Mas pode ser um jogador de 19, 20 do plantel. Olha, então, why not? Porque não pode ser. Mas o problema da Fran é um pouco assim como Lucas Vázquez, com menos profissionalismo no sentido de que não é que ele não seja profissional, mas porque Lucas tem uma bagagem de experiência que Fran não tem. Eu refiro-me a Lucas Vázquez. O problema que ele tinha, embora o seu rendimento geral tenha diminuído, é que ele teve que jogar mais do que o seu nível deveria. O seu nível atual. Faz você pensar que se tem que se esticar com um jogador assim, não vai bem, porque é um jogador com limitações. Então, o tema de Fran é o mesmo. É um problema que Fran jogue contra o Salzburgo, o Pachuca, o Hilal. A priori, não deveria ser um grande problema, porque são perfis de partidas que ele pode enfrentar por seu nível. Mas a questão é que mais adiante você vai encontrar vibrações, vai encontrar em teoria um City, vai encontrar um PSG. Ou seja, equipes que em teoria, insisto, em teoria, se chegarem desde o respeito competitivo, vão exigir e pedir muito mais e aí vai sofrer diante de jogadores de mais talento. É minha sensação, nesse caso. Como substituto, há 2 nomes, que são da fábrica. Um é Giussi, o lateral esquerdo titular do Real Madrid Castilha, com Raúl em vários momentos da temporada anterior, que Arbeloa conheceu muito bem após uma magnífica temporada 22-23 juvenil, com muitos jogos de destaque na Youth League e poderia ser ele pela experiência. Com relação a Diego Aguado, poderia ser, mas é verdade que para mim, Diego Aguado, que jogou com o time principal contra a Deportiva Minera na Copa do Rei como zagueiro, pode jogar como zagueiro esquerdo ou lateral esquerdo, que é como Arbeloa o tem utilizado no juvenil. É um jogador sem juvenil por idade, mas cuja maturidade, sua condução, suas progressões, seus passes, sua maturidade, te convidam a pensar que esses 18 anos completos são mais maduros que os típicos 18 de um adolescente. Por projeto, Diego Aguado tem mais potencial que Giussi. Sendo um jogador muito batalhador, aguerrido, vejo Diego Aguado superior. Você acha que ele fará alguma coisa estranha? Bem, nem tão estranha, porque
já vimos isso no Madrid de Ancelotti, pode ser uma coisa estranha, ou digamos assim, meio vanguardista, pode ser também uma guardiolada, mas nos lembraria de coisas que Ancelotti já fez. Não me importa a posição, mas aqui já tenho um dos grandes, ou seja, Carvajal, em algum momento do lateral esquerdo, até mesmo este Carvajal recém-saído da lesão, porque não confia nos demais. O Xabi Alonso vai fazer essas angelotadas ou não? Você tem certeza de que há jogadores que são laterais esquerdos? Veja, é verdade que no aspecto tático Xabi Alonso permite que os jogadores ocupem os espaços de forma livre, mas daí a colocar 2 laterais direitos e um esquerdo eu já não vejo. Mas, sim, é verdade que Xabi Alonso valoriza muito. Ele é muito da ideia de que às vezes não importa quem ocupa o espaço, mas alguém tem que estar lá para que a pressão seja exercida bem. Ou para que a saída seja bem feita, tanto com a bola quanto sem ela. Mas da mesma forma, eu não vejo Carvalhal e Arnold jogando juntos como laterais, um à esquerda e outro à direita. Também não vejo o Arnold como interior, que com Southgate também vimos no Liverpool alguma vez acompanhando Fabinho. Me soa, por exemplo, em uma etapa do clube já Henderson, se não me engano, mas eu acho que vai jogar como ala, como lateral e pronto. Vai competir com ele, com Carvajal. Porque é a isso que vou. E já para terminar, último tema, o tema das posições-chave. Mais ou menos antecipaste a questão do Carvajal 30. Alexander Arnold. Por quem achas? Acho que no Mundial é evidente, mas já na temporada também acho evidente, porque acabas de contratar a 30, Alexander Arnold. Mas vamos, vai jogar, ou seja, vai ser o titular. O inglês e Carvajal vai estar relegado a uma posição no banco. Como você acha que vai ser o tema a distribuição de minutos? Porque Carvajal tem que jogar. Carvajal está de olho também na Copa do Mundo de Seleções do próximo ano e é um homem muito importante. Sim, o que acontece é que há uma frase e umas declarações de cerca de um mês e meio de Carvajal, que me fizeram reconsiderar e pensar que ele vai assumir um papel diferente do que teve. Como? Não como líder, que ele vai continuar tendo como homem de fábrica feito no ADN do Real Madrid. Mas eu acho que sim, que vai assumir um papel mais como Modric, no sentido de que ele, do Modric atual, me refiro. Sim, acho que vai ser um jogador mais de experiência, vestiários, somar minutos quando a equipe precisar, mas acho que está assumindo e digerindo que ele já, sua carreira, digamos que está no limite. De fato, ele mesmo disse que não falta muito para que sua carreira termine. Eu acho que ele mesmo é uma pessoa com honra a nível profissional e sabe que seus melhores dias já passaram, o que não quer dizer que ele não possa ainda ter dias muito bons, mas seus melhores jogos talvez já tenham passado em termos de volume, de quantidade. Então eu acho que Arnold vai ser titular. E se Arnold não fizer besteira, porque digo que não, fizer besteira de começar a jogar mal e coisas que acontecem no futebol, na vida não deveria acontecer porque falha. Então eu acho que não. Eu acho que Carvajal vai estar jogando, mas pessoas como Carvajal e acho que Rudiger também podem ser incluídos um pouco. Isso Militava de sua maneira também por questão física, vão ter que assumir um papel um pouco diferente ao que tiveram por uma questão de circunstâncias. E aqueles que saem de lesões tão complicadas e vão progredindo devem apenas entender isso. O último mais tanto, e já nos situamos em agosto, 15 de agosto. Está retornando este rapaz, está vindo este rapaz, porque no 14 de agosto ele completa a maioridade. A Liga já estará prestes a começar, a pré-temporada como tal, já iniciada. Este rapaz terá uma adaptação não apenas de idade, mas também de jogo. Enfim, não se deve ter pressa com ele. E digo isso porque outro dia Carranho dizia que ele não vai ser titular no Madrid, que Xabi Alonso saiu de um treino e te ligou para te contar. São coisas que às vezes se fala por falar. Não, eu sei com certeza, vai ser titular. Olha, se te custou o dinheiro que custou, fala-se também dele. Mas esse menino precisa de uma adaptação. Mas você, por exemplo, o vê já passada a temporada nessa posição de muito provavelmente poder ser titular. Ou seja, o vê lá como meia atacante ou colado à direita em uma linha de frente formada por Vinícius, Mbappé e o argentino. Por papel e importância, não vai ser como Endrick, no sentido de que Endrick tinha pela frente Mbappé, Vinícius e companhia 1. Ancelotti no meio, cada um que interprete como quiser isso, também não sei se vai ser um indiscutível recém-chegado. Entende? Ou seja, acho que há um ponto híbrido. Acho que antes você falou em termos de progredir. Pode ser que ele tenha que progredir a partir do impacto para avançar no tempo de jogo. Então nem sequer sabemos se vai chegar mais um meio-campista que possa causar um efeito dominó ao povoar o centro do campo com outro jogador e isso indiretamente gerar um conflito para ele não ser tão titular. Também não sabemos o esquema
é complicado. Não sabemos se vai jogar com 3 atacantes, 2 atacantes de fato. Não sei se vai colocá-lo como número 10 na base atrás dos atacantes, ou seja, Quero dizer, é complicado. Isto sim, que em relação ao papel, minha sensação é que é progressivo crescente. Não vai ser uma situação Hendrick, vai ser uma situação melhor de início. Mas claro, isto é como tudo. Se o rapaz chega e coloca nos primeiros 25 minutos, no primeiro jogo de liga, estou inventando. E te dá uma assistência e um golazo na gaveta. Ele vai, claro. Aí é assim. Zé, para. Eu? Vamos imaginar um espectro de chegada. De rapaz jovem, em um extremo, está Bellingham e no outro está Güler Hendrick. Ou seja, está Bellingham, que tem que ser titular sim ou sim. E chegou com 19, mas rapidamente completou 20 anos. E no outro estão, bem, meritórios, chegam jovenzinhos com vontade de ter minutos, mas logicamente sabem que vão aquecer o banco. Como disse literalmente, Ancelotti. Eu acho que Mastantuono estaria um pouco no meio. Mastantuono acho que não chega com aquela imagem de mais jovens que eles com aquele rótulo de promissor. Vamos ver o que é que acontece comigo e tal. Eu acho que chega, não tanto como Bellingham para ser titular, nem de longe, mas chega em um termo médio. A propósito, isso pode beneficiá-lo e de certo modo prejudicar-nos porque Bellingham é fundamental, mas a operação aí pode ter uma via de entrada, o primeiro mês e meio de competição, quase 2 meses que Bellingham não estará por causa da operação, podem fazer uma entrada muito natural na posição de 10, atrás de Mbappé, Vinícius, e povoar este meio campo com Melinvento, Tchouaméni, Valverde e outro meio campista. Colocar Güler, colocar Camavinga, ou se aparecer uma contratação de um meio campista. Não vou dizer o nome porque não sei, mas é verdade que pode ter essa via de entrada. Se Nico Paz também não vier, o que parece que não vem, aí sim pode ter uma entrada inicial mais simples do que se Bellingham estivesse em plena forma desde o início. Bom, isso já será em agosto. Vamos conversar durante essas semanas sobre o que formos vendo no Mundial de Clubes, que estamos muito ansiosos para que comece. E nada, aqui agradeço-te muito, cara, deem like neste vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal, também no do Kike, que além disso começou uma nova aventura em algo chamado Pickup. Sim, e aí estivemos com ele já ao vivo e estaremos todas as semanas. Kike, um abraço muito grande, cara. Um abraço. Tchau, 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 tchau.